falar sobre gestão de suprimentos hoje era uma área extremamente operacional, uma área que era vista com bastante... não tinha bons olhos para a companhia, uma área de atividade meio que não contribuía, era uma área reativa, porque era responsável só pela operacionalização, a entrega daquilo que se propunha a fazer. Não existia um comportamento antecipatório de entender a demanda, se antecipar aos fatos, poder contribuir de uma forma um pouco mais proativa. Era simplesmente uma área que recebia uma requisição, fazia duas, três cotações do mercado e entregava aquilo que era pedido e mais nada. Não tinha uma responsabilidade, um olhar mais estratégico sobre as compras e os dispêndios da organização. É responsável pelos custos, ou seja, já em pesquisas já concebidas, 70% dos custos de uma empresa industrial passam pela área de suprimentos. Ou seja, é necessário um olhar mais crítico, um olhar mais profundo, porque os desembolsos passam pela companhia, passam por esta área. Então, se você não tiver um cuidado, se você não tiver, de fato, um olhar criterioso sobre as aquisições e as contratações, da forma como ela está sendo feita, você tende a desperdiçar recursos. E hoje a gente vive num mundo que preconiza a boa e a efetiva aplicação dos recursos, sejam eles materiais, sejam eles humanos e também financeiros. Então, a área de compras ela tende a contribuir nesse sentido também. E o objetivo principal era garantir o abastecimento, ou seja, suprimento sempre sendo vista como uma área perdulária, que gastava o recurso que a área de vendas se esforçava para capturar e trazer para a companhia. Hoje a gente já começa a enxergar práticas amadurecidas de suprimento, onde as organizações já estão se sensibilizando para a importância desses profissionais no contexto organizacional, no contexto micro e macroeconômico também. E razões históricas, setoriais, culturais também, que enfatizavam esse perfil meramente operacional da área de suprimentos, da área de negócios. E toda modificação, toda alteração de perfil passa por uma mudança de paradigma, né? E isso envolve a gestão de pessoas. Ou seja, no antigo posicionamento, que era um posicionamento reativo, como eu falei, recebiam 2, 3 cotações, iam ao mercado, achavam o melhor preço e a partir daí gerava-se uma ordem de compra e entregava. Esse era um posicionamento que você só ficava aguardando o input para poder atuar. Era uma atuação restrita, ou seja, o agente de suprimentos, o comprador, ele ficava numa redoma, ele não tinha também o interesse, a motivação de buscar algo mais. Era burocrático, ou seja, aquele excesso de papelório, muita burocracia desnecessária, que muitas vezes não se justificava, mas existia burocracia dentro do seu processo. Era um profissional limitado, ele não tinha motivações para poder fazer com que ele buscasse o algo mais. O que eu preciso em termos de qualificação e o que eu vou ganhar com isso? Ou seja, ele simplesmente limitava a sua própria esfera de atuação e, com isso, não conseguia enxergar perspectivas de ascensão profissional e ascensão de carreira. Hoje, não. Por força do próprio mercado, o profissional ele precisa adotar um novo posicionamento. Ele precisa ser proativo. Proativo é uma palavra muito passada, né? Mas é um conceito, um comportamento que o profissional ele deve se revertir mesmo. Ou seja, adotar atitudes de antecipação aos fatos. Ou seja, se eu consigo vislumbrar numa visão um pouco mais de longo prazo o que pode acontecer, por que eu não vou tomar uma ação e tentar empreender ações efetivas de modo a que eu consiga evitar ou pelo menos mitigar o risco de uma situação desagradável ou alguma tragédia anunciada acontecer. Então, o profissional proativo ele tem que ter uma visão do longo prazo e atuar de forma antecipatória. Atuar sobre toda a cadeia de suprimentos, não olhar somente o escopo de compras. Eu comprei, entreguei, não. Eu tenho que olhar produção, marketing, a interface que eu tenho com vendas, olhar o transporte e olhar sobre a perspectiva do cliente. Ou seja, se eu não contribuo efetivamente, não cumpro o meu papel dentro da cadeia de suprimentos, eu vou prejudicar a qualidade da entrega para o meu cliente final. A importância de suprimentos muito bem ligado e relacionado com a área de logística.
Profissional moderno, antenado às melhores práticas, sempre procurando se esmerar, se aperfeiçoar. É por aí que nós, até mesmo como ser humano, na nossa vida profissional, se a gente almeja alguma coisa que venha alavancar a nossa carreira e que vai nos tornar com pessoas e profissionais melhores, você precisa estar antenado e se revestir também de uma roupagem de modernidade. Precisa ser estratégico, você não pode pensar somente no operacional, precisa entender, por uma perspectiva de negócio, o que eu posso contribuir e ponderar quais as ações que são desnecessárias para poder mitigar e eliminar riscos dentro do meu processo. Eu preciso ter essa visão. Eu preciso me capacitar, ou seja, me cercar das competências e qualificações necessárias para que o mercado consiga me enxergar como um profissional que tem uma competência distintiva. E é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão buscando, vocês estão assistindo uma palestra, acredito que todos aqui estudem, estejam sempre buscando algo mais, que é isso que de fato vai diferenciar cada um de vocês do mercado. Quando eu falo de profissional capacitado, não é só oferecer uma qualidade de serviço diferenciada, não. É também primar, né, gerir a sua carreira de modo que você se torne você torne a sua empregabilidade sempre muito alavancada. E o que é a empregabilidade? Né? É o ato de se manter empregável. E como é que você conquista e sedimenta isso aos olhos do mercado? É com a qualificação, com a busca e a materialização incessante de resultados, é com a sua imagem pessoal muito bem vista, ou seja, você precisa se cercar de todos esses acervos, de todas essas informações e necessidades de mercado, para que o mercado possa te enxergar como um profissional diferenciado. E eu costumo dizer o seguinte, a competência e os bons relacionamentos protegem o profissional. A gente vê hoje uma situação não tão comum hoje no Brasil de pleno emprego, mas empregos em diversas faixas, mas o profissional que é capacitado, o profissional que tem algo diferente para poder oferecer, o mercado percebe isso, não falta emprego para ele, não falta oportunidade profissional. Por isso é importante realmente se imbuir do propósito de buscar sempre algo mais, fazer leitura, interagir, que é exatamente isso que vai promover a alavancagem do seu crescimento como pessoa e como profissional. E possuir liderança. Quando eu falo de liderança, ela abarca todos esses conceitos, todos esses comportamentos, porque o profissional não vai atuar somente naquela sua redoma, né? Naquele seu universo profissional. Ele vai capitanear projetos, ele vai se antecipar aos fatos, vai interagir com outras áreas de negócios, vai precisar apresentar ideias, vai precisar, de fato, ter liderança para poder gerenciar projetos, para poder criticar, mas criticar com uma forma de conhecimento bastante sedimentada, falar com propriedade, vai interagir com outros interlocutores que tenham, inclusive, até mais conhecimento e poder de decisão com você. Ou seja, vai atuar sobre toda a cadeia de suprimentos e precisa ter liderança, precisa ter essa competência muito bem desenvolvida para poder trafegar nesses ambientes e obter êxito. E mentalidades para o sucesso em suprimentos. Eu considero imperativa a adoção de algumas mentalidades para que você tenha sucesso em suprimentos. Mentalidade de planejamento e controle. Isso aqui chega a ser uma obviedade, mas quando você leva para a prática, para o contexto de prática mesmo, não só na nossa vida pessoal, mas também na vida profissional, a gente vê muitas falhas, muitas mazelas provenientes de descontrole, né? As empresas não têm planejamento. Eu não conheço, por exemplo, dentro do contexto de logística e suprimentos, eu não sei qual é o meu mix de contratações e aquisições, eu não tenho condições de falar com propriedade dentro do meu nível de estoque, qual é o intervalo de ressuprimento, qual é o lead time de suprimentos de um determinado fornecedor, eu não sei qual é o meu estoque mínimo, máximo, enfim, se eu não tenho conhecimento pleno de todas as minhas demandas, de tudo aquilo que eu posso oferecer ao mercado, como é que eu vou conseguir condições mais convidativas? Como eu vou conseguir atrair o mercado com condições, de fato, que apresentem demanda, que apresentem o interesse desse mercado em me oferecer algo que seja mais convidativo do ponto de vista comercial? Então, planejamento e controle, você ter mecanismos que te forneçam
controle e te favoreçam na tomada de decisão é fundamental dentro de uma mentalidade para sucesso em suprimentos. Mentalidade do alinhamento entre as áreas de negócio, né? O que a gente vê muito hoje em dia, e é um erro que eu considero crasso, são as áreas trabalharem dentro de uma organização empresarial de forma independente, de forma setorial. Isso é inadmissível hoje em dia. As áreas precisam se integrar. Não existe um departamento que seja superior ou mais importante que o outro. Todos têm a sua colaboração a oferecer e é uma grande teia que precisa ficar muito bem encadeada. Então, é a área de vendas, é a área de marketing que atrai clientes, a área de vendas que celebra o contrato e que faz toda a parte de comercialização, traz o cliente para dentro de casa. Aí entra a área de logística, sendo ramificada em compras, produção e a própria logística de transporte e entrega do produto ao cliente. Enfim, vai se desdobrar numa série de ações internas onde todas as áreas precisam estar muito bem integradas para fazer um plano de produção, um plano de vendas e por conseguinte, atender o cliente de uma forma que ele consiga perceber valor naquilo que você entrega. Quando o cliente ele começa a perceber que não existe organização, que não existe cumprimento de prazo, que as obrigações do contrato ou obrigações daquilo que você se comprometeu a entregar não são cumpridas, você começa a arranhar a sua credibilidade. E tudo passa pelo alinhamento entre as áreas de negócios. Ou seja, tem que trabalhar de uma forma institucional, corporativa, com colaboração mútua entre todos os agentes dentro da cadeia organizacional, não trabalhando de forma separada. Mentalidade da escassez, né? O que eu digo da escassez, a gente vive hoje num mundo que preconiza, e é mais do que necessário na arena empresarial, você fazer uma boa, uma efetiva gestão dos seus recursos empresariais. Você vê hoje lá na Vale, por exemplo, o nosso CEO ele preconiza muito simplicidade e efetiva gestão de custos. A Vale, por exemplo, por ser uma empresa com recursos abundantes e o mercado, sobretudo o mercado chinês, em épocas passadas recentes, aí, muito favorável à compra de minério, ou seja, a Vale podendo arbitrar quais os preços que ela comercializava o seu minério de ferro, ela não se preocupou muito com a parte de gestão de custos, ou seja, isso ficava designado a um segundo e terceiro plano. Ou seja, quando você tem recursos abundantes, você não dá o devido foco na sua gestão de custos. Só que o mercado muda, os cenários passam a ser adversos. Se você não tiver uma maturidade, uma profissionalização dentro da sua companhia, você sente dificuldade nessa mudança de cultura. Hoje lá, por exemplo, nós estamos, eu vejo que a empresa começou a ganhar um viés de redução de custo, mas é uma redução de custo ainda desordenada, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Não fazem uma efetiva gestão, querem cortar o copinho de café, o cafezinho, ou o papel higiênico de uma qualidade inferior. Não é isso que vai ajudar a companhia a ser mais competitiva. Ou seja, isso precisa estar no DNA da companhia, na cultura da companhia, ser disseminado a mentalidade da análise de valor, da escassez, ou seja, precisa ter dor de dono. Cada dispêndio, cada realização de compra ou cada recurso empregado, ele tem que ter a perspectiva de um retorno para a companhia. Quer ver um exemplo clássico? Ou seja, por que eu vou comprar uma caneta Montblanc se eu posso comprar uma caneta Bic? Ela vai ter a mesma funcionalidade. Qual é o objetivo? Não é a escrita? A Montblanc é muito mais cara. A Bic é uma caneta muito mais barata e vai conseguir atingir o objetivo. Um exemplo simplório, mas só para enfatizar para vocês o que é importante numa análise de valor. Você verificar aquilo que, de fato, a companhia precisa. Ou seja, eu não vou gastar recurso com algo que não vai trazer retorno. É comprar aquilo que, de fato, é necessário. E a gente passa também, quando você fala de mentalidade de escassez, eu até cito um exemplo da Polícia Militar, que há pouco tempo renovou toda a sua frota para fazer um novo aparelhamento, né, ao escopo da polícia, e também ofereceu veículos melhores, né, para que eles pudessem fazer o patrulhamento da cidade. Eu pergunto a vocês, tudo isso é importante, os carros foram comprados, você vê uma polícia hoje bem mais aparelhada, mas, olhando pela visão da eficácia,
melhorou o índice, melhorou não, reduziu o índice de criminalidade no Rio de Janeiro? Vocês se sentem mais seguros com isso? Então, é essa análise que eu quero proporcionar. Por exemplo, um outro exemplo nesse sentido também. Você vê a introdução aí das linhas de BRT, o governo fazendo um esforço colossal, até muito a reboque, né, dos eventos que vão acontecer aqui na cidade, de melhorar a mobilidade urbana na cidade. Introdução de BRTs, extensão de linha de metrô, tudo isso a população consegue perceber como valor? Melhorou o fluxo no dia a dia? Melhorou em termos de qualidade de vida, a mobilidade urbana? Ou seja, o tempo de percurso entre a residência da pessoa até o seu trabalho e vice-versa, isso foi melhorado? A gente tem uma oferta de serviços públicos que hoje atendam perfeitamente aos anseios e às necessidades da população? É isso que tem que ser olhado dentro dessa mentalidade de escassez. Ou seja, quando eu vou investir com um propósito e eu tenho que mensurar os benefícios que esse propósito vai trazer. Eu não posso fazer gastos, empregar recursos de forma aleatória e, sobretudo, irresponsável. E mentalidade de parceria, né? Eu preciso me integrar ao mercado, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso conhecer o que o fornecedor ele tem para oferecer. O fornecedor não é adversário, ele tem tecnologia, ele tem processos aprimorados. A cada reunião que eu vou com um fornecedor sério, eu procuro e sempre consigo extrair benefícios que eu possa, de fato, implementar dentro da minha organização. O fornecedor ele tem um interesse, sim, comercial, não pensem vocês que isso não acontece, isso é uma grande utopia, mas ele não pode ser visto como adversário. Você tem, de fato, precisa ter um filtro seletivo, entender quais os fornecedores que estão se esmerando em práticas e modelos de gestão, se aproximar, trazê-los para perto de você, porque, de fato, ele tem algo para poder contribuir. Então, a mentalidade de parceria é nesse sentido, se integrar ao mercado através de olhar as melhores práticas e aquilo que pode ser reproduzido dentro da sua companhia. Então, as mentalidades para sucesso em suprimentos, ela permeia esses 4 vetores que eu acabei de comentar. Porque o lucro está na compra, né? Hoje, os fornecedores, cada vez mais, por estarem lidando com profissionais de suprimentos cada vez mais capacitados, mais bem preparados no que concerne a parte de gestão de negócios, eles entendem muito bem como está a formação de preço de venda. Então, não existem aventuras. E se existir aventuras por parte dos fornecedores, esse profissional de suprimentos ele já vai estar muito bem capacitado e vai conseguir pegar essas aventuras. Hoje, esse trabalho é muito com planilha aberta, né? Ou seja, todos os custos ficam muito bem expostos ali. Então, se você verifica algum aventureiro, algum fornecedor que esteja forçando uma situação, ou então com uma margem de lucro muito elevada, você vai conseguir identificar isso. E para também, por outro lado, na outra ponta, fornecedor está muito mais complicado de você vender a preços assim exorbitantes, que vão garantir para você rentabilidade e margem de acordo com as tuas expectativas. Então é necessário você identificar internamente os teus hiatos de ineficiência, trabalhar bem a questão da sua compra para você conseguir, de fato, reduzir custo. Quando eu falo de planejamento estratégico, é um conceito meramente de gestão empresarial e numa visão bem simplória, a arte de criar o futuro. Ou seja, como é que eu consigo e quero projetar a minha empresa daqui a alguns anos? E quais as ações que eu vou empreender para que eu consiga atingir essa visão no médio e no longo prazo? E o planejamento estratégico ele precisa contemplar os anseios e motivações de alguns agentes que estão interessados na atuação empresarial da sua organização. Ou seja, esse alinhamento ele visa atender os interesses dos acionistas que investem o capital e, por isso, cobram retorno, cobram uma gestão eficiente e efetiva dos administradores que estão à frente da companhia. Os próprios funcionários têm as suas motivações e, de fato, são eles que vão impulsionar essa engrenagem empresarial para que ela atinja resultados que sejam eficientes, que sejam, de fato, em convergência com o que os acionistas esperam. Os clientes
que precisam enxergar e perceber valor dentro dessa companhia, ou seja, não é uma companhia confiável, uma companhia agressiva comercialmente, mas não irresponsável, é uma companhia ética, enfim, eles precisam perceber valor para gerar e criar fidelidade, e os fornecedores que também têm interesse em vender para a nossa companhia, para a nossa organização. Não somente vender por vender, mas vender com a expectativa de, a partir da venda para a sua empresa, por ter uma imagem positiva, consiga derivar novos negócios. E como é que você faz isso? Gerenciando muito bem recursos e resultados, ou seja, toda essa teia de recurso humano, recurso material, recurso financeiro, isso precisa estar numa grande teia convergente para que você possa gerar vantagem competitiva no mercado e, com isso, gerar valor ao negócio e, gerando valor, sendo perceptível por todos esses agentes. Ou seja, o planejamento estratégico dentro de suprimentos, ele perpassa também um planejamento estratégico que precisa coadunar com o planejamento estratégico da companhia. Não pode, mais uma vez, trabalhar de uma forma segregada. Eu olhando, achando que o meu departamento ele tem prevalência sobre os demais, ele tem maior importância. Não, isso não existe. São peças que elas vão se coadunando, elas vão convergindo, cada uma contribuindo com a outra para que, de fato, o resultado da companhia possa ser enxergado e maximizado. E não dá para deixar de falar em competitividade, em alavancagem de negócio, sem fazer uma análise SWOT. Isso aqui nada mais é que um retrato da posição competitiva de onde você está. Então, trazendo para um contexto de suprimentos, quais são as minhas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades? Ou seja, forças, por exemplo, eu tenho um fluxo de caixa sólido, capaz de saldar todos os meus compromissos, e o mercado enxerga isso, ou seja, se eu vender para a Vale, eu sei que eu vou receber em dia, eu não vou ter problema em fragilidade do meu fluxo de caixa. Eu sou uma empresa que ofereço uma chancela corporativa, onde o mercado consegue identificar isso como valor. Ou seja, eu posso traduzir num preço melhor, numa condição comercial mais convidativa, porque é uma empresa que vale a pena estar no meu currículo comercial e, a partir desse propósito, eu consigo vislumbrar e materializar negócios com outras companhias também. Eu tenho que ter o senso de oportunidade, ou seja, quais são as oportunidades que o mercado está oferecendo. O mercado me enxerga como uma empresa compradora, que tem solidez de caixa, que tem uma imagem positiva, e por isso eu posso explorar comercialmente. Explorar não é massacrar o fornecedor, mas explorar de uma forma que você consiga resultados mais satisfatórios dentro da tua dinâmica negocial. E quais são as minhas fraquezas? Eu tenho um corpo de compras que é capacitado para poder enxergar essas oportunidades, que tem uma visão de longo prazo, que de fato enxerga que suprimentos pode contribuir através das economias auferidas, através de uma qualidade de prestação de serviços aos nossos clientes internos que seja perceptível. Ou seja, eu tenho fraqueza, eu tenho obsolescência dos meus processos, tecnologicamente falando, eu estou defasado, tudo isso tem que ser levado em consideração. E quais são as ameaças? Eu tenho outras empresas, ou trabalho com fornecedores que são mais fortes do que eu, e isso pode provocar um desequilíbrio de forças, e com isso, numa negociação, eu acabar sendo prejudicado, a negociação ser perniciosa. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, é um grande retrato da posição competitiva, e também vai oferecer subsídios interessantes para você formatar a sua melhor tomada de decisão. E hoje, não só na arena empresarial, mas também a área de suprimentos, ela trabalha com o conceito de inteligência competitiva, que é um conceito muito preconizado na área de marketing, mas também vem sendo muito difundido e utilizado, sobretudo, nas práticas de gestão moderna de suprimentos, gestão contemporânea de suprimentos. O que eu quero dizer com isso? É fazer um grande monitoramento do ambiente onde você está inserido, capturar informações de mercado, verificar o que está acontecendo e que pode ter alguma correlação com o seu negócio. Por exemplo, vamos falar sobre o dólar, ou seja, se eu tenho um mix de produtos que eu compro, onde ele é regido pelo dólar ou pela LME, eu tenho que tomar alguns cuidados de proteção quando eu for fazer a compra, proteção e resguardar isso contratualmente falando,
para que eu não seja impactado por essas oscilações, oscilações essas que eu não tenho nenhuma gerência. Ou seja, eu preciso trabalhar a informação, eu preciso entender qual é o ambiente competitivo, eu preciso saber qual é a situação macroeconômica. Qualquer espirro que a Dilma dá, dá alguma declaração infeliz, será que isso pode influenciar na decisão que eu estou tomando para compra ou celebração de um contrato com o fornecedor? Qual é o meu viés de negócio? Ou seja, o PIB do país está crescendo, mas será que aquela parceria estratégica de trazer um fornecedor para um projeto magnânimo que eu quero fazer, será que essa incerteza jurídica que o governo acaba passando, isso pode influenciar na atratividade do fornecedor em estabelecer essa parceria, essa joint venture comigo? Ou seja, a inteligência é exatamente para isso. Fornecer, subsidiar o corpo de suprimentos com informações de cunho mercadológico para que ele possa, de fato, conseguir montar decisões e decisões acertadas e que, sobretudo, consigam mitigar riscos para a sua operação. E informação hoje nós temos por diversos canais, né? Mídia televisiva, impressa, as próprias redes sociais. Esse pessoal que atua em inteligência competitiva, ele fica muito antenado a tudo que está acontecendo no mercado através de todos os canais. E informação nós temos aí de todas as vertentes, informações que nem sempre são aplicáveis, e a gente precisa ter também o nosso poder de filtro. O que de fato é importante? O que eu consigo, através de todo esse conteúdo informacional, que eu acabo extraindo de todos esses canais os quais eu tenho acesso, o que de fato é importante para a minha organização? O que de fato vai impactar no meu negócio? Ou seja, como eu consigo transformar essa informação em conhecimento e, sobretudo, competência organizacional aplicada ao meu negócio? Porque informação em si, somente a informação não está gerando resultado nenhum, é uma informação. Agora, quando você consegue estruturar essa informação, fazer correlação com o teu negócio e transformar isso em conhecimento, é aí que você começa a gerar o teu diferencial. Ou seja, uma informação importante em relação ao mercado, ao teu concorrente, as condições de preço das matérias-primas, as estratégias que estão sendo adotadas no mercado. Enfim, todo esse conteúdo, todo esse miscelâneo, é fazer essa correlação e verificar de fato o que pode impactar, o que pode influir numa tomada de decisão interna. Então, a parte de inteligência competitiva é exatamente para esse propósito, subsidiar a equipe de suprimentos para que possam formatar e tomar decisões mais acertadas. E uma prática muito recorrente que tem sido adotada pela gestão contemporânea e estratégica de suprimentos é o famoso strategic sourcing. É um termo americano, mas para empresas já muito mais amadurecidas nas suas práticas de suprimentos, é uma prática que vem sendo materializada e materializada com êxito. Ou seja, voltando ao aspecto da obsolescência de processo, eu não analiso somente a compra pela perspectiva do preço. Eu faço o que é chamado de TCO, né, o custo total de propriedade. Eu analiso todos os custos ocultos dentro de uma perspectiva de negócio para saber se aquela negociação, se aquele contrato que eu vou celebrar, ele de fato, no seu ciclo, ele vai ser vantajoso ou ele vai representar algum prejuízo ou vai ser pernicioso para a minha companhia. Então, o Strategic Sourcing ele visa continuidade de suprimentos, visa a melhor alternativa de contratação ou aquisição, garantia de suprimentos ao longo do tempo. Ou seja, uma perspectiva diferente. Você precisa ter um alinhamento, e ele perpassa 7 passos. Tem um alinhamento estratégico, ou seja, preço não é a principal variável, é uma variável importante, preponderante, porém, outras variáveis de cunho técnico e de segurança precisam ser ponderadas numa tomada de decisão para a contratação de algo. E esse elemento estratégico passa por você conseguir convergir expectativas internamente, fazer com que os patrocinadores do teu projeto, da tua iniciativa, de fato estejam em consonância com os propósitos que você vai propor, que você vai oferecer. O Spend Analysis, uma vez alinhado internamente, as pessoas realmente
comprando a ideia do projeto e, sobretudo, patrocinando, você vai fazer uma análise de todos os teus gastos e perfil da tua demanda. Eu preciso entender qual é o meu dispêndio, eu preciso saber com que frequência eu compro, quais os produtos. Ou seja, é fazer uma grande análise do teu perfil de aquisição e contratação para você saber, de fato, e ter isso em mãos, para saber o seguinte: o que eu posso oferecer para o mercado? Ou, melhor, o que eu tenho oferecido para o mercado, porém não tenho explorado adequadamente pela perspectiva comercial. Não tenho explorado por negligência, por falta de planejamento, por falta de controle. A partir do momento que eu faço essa análise acurada dos meus gastos, dos meus dispêndios, eu vou saber quais são as potencialidades que eu consigo oferecer para o mercado e, com isso, transformar em vantagem competitiva e negócios mais profícuos para a organização. Pesquisa de mercado. É necessário fazer pesquisa de mercado. Quando eu falo pesquisa de mercado, eu falo de benchmark. O que é o benchmark? A troca de experiência. Você vai verificar quais são as melhores práticas que o mercado tem adotado dentro dos seus processos empresariais, verificar a aderência disso e trazer para a sua organização e verificar o que pode ser reproduzido dentro da sua companhia. Não é simplesmente verificar uma prática e adotar na sua companhia. Não, isso aí, de repente, o que é bom para uma determinada companhia pode não ser conveniente para outra. Então, o benchmark ele visa isso, a troca de informações, a troca, o intercâmbio de melhores práticas, traz isso para o seu contexto e verifica aquilo que pode ser aproveitável e aplicável. A definição estratégica dos itens, uma vez que eu consigo entender muito bem qual é o meu mix de aquisição e contratação, eu vou montar o que se chama matriz executiva de compras. Ou seja, vamos falar com um pouco mais de riqueza de detalhe para frente, mas como é que eu vou posicionar os meus itens dentro dessa matriz por importância estratégica e por criticidade. Tendo essa matriz montada, eu vou estabelecer o que a gente chama no mercado de gestão por categorias. Eu vou desenvolver as melhores estratégias de relacionamento com o fornecedor. Vou ser parceiro de todo mundo? Não. Eu vou estabelecer parcerias, vou oferecer volume, vou oferecer uma condição de alavancagem de demanda para um fornecedor que vai me oferecer uma contrapartida que seja melhor para mim. Então, eu simplifico a minha base, qualifico, desenvolvo os meus fornecedores para que eu possa, com isso também, ter a contrapartida comercial que eu espero. A implantação, ou seja, não adianta fazer todo um trabalho de sourcing, alinhar, entender a demanda, fazer troca, permuta de experiências com o mercado, se você não consegue fazer uma boa implantação. E ali consiste um grande problema. Muitas empresas contratam, muitas empresas avançam nos seus processos de sourcing, têm práticas bem amadurecidas, bem sedimentadas, porém na implantação é uma implantação que acaba negligenciando aspectos importantes de um startup, de uma operação, de um acompanhamento, de uma curva de aprendizagem que o fornecedor precisa, e com isso você não faz o devido monitoramento. E a medição e controle, ou seja, fez todo um trabalho de sourcing, você precisa medir e saber periodicamente se essa atuação de sourcing ela está gerando os benefícios que foi previsto e, sobretudo, materializado num contrato. Só para dar um exemplo aqui, a gente fez uma iniciativa a gente identificou dentro dos nossos custos de segurança, que é um custo muito elevado, e o que maximiza esses custos, né? Você precisa ter empresas terceirizadas que trabalhem, atuem para você, porque você compra minério. Teu core business é minério, é logística, é a venda de níquel. Você não quer se preocupar com atividades que sejam aleatórias e não pertencentes ao teu negócio. Então, essa parte de segurança, a gente identificou aqui no Spend Analysis, ela era muito representativa financeiramente para a companhia. E como quase 100% dessa categoria é oriunda, a formação de custos é oriunda de mão de obra, todo ano você vai ter aumentos expressivos. Ou seja, você está tendo inflação de custos sendo maximizada ano a ano sobre o preço que você paga. Qual foi a solução de sourcing encontrada nisso? Ou seja, eu preciso entender se de fato alguns sites, algumas plantas industriais da companhia precisam de segurança humana. Ou seja, um profissional lá
atuando, fazendo a vigilância, seja armado ou não armado. É necessário isso? Tem recorrência de assalto, de roubo, de alguma invasão? Não, a gente começou a identificar e verificamos que 40% de todo o aparato de segurança que nós contratávamos, ele era desnecessário. Então a gente partiu para a solução de automação. Ou seja, eu vou automatizar, vou criar uma central de operações aqui na minha matriz, a minha área de segurança empresarial vai ter condições de fazer esse monitoramento a um custo muito menor, e quando eu automatizo, eu consigo cessar essa inflação de custo anual proveniente da mão de obra. Todo ano você tem aumento, você tem reajustes dados por sindicato. Então, quando você entende, foi o que eu falei no início, você entende muito bem quais são as ineficiências e os gaps de oportunidade que o teu processo ele te proporciona, você consegue, através da tua criatividade, de uma análise acurada, uma análise crítica e visionária, resolver essas ineficiências, minimizando os teus custos de forma responsável e criativa. Mas para isso você precisa ter respaldo, comprometimento gerencial no mais alto nível. E quando eu falo de mais alto nível, ou seja, a iniciativa ela tem que ser comprada pelo board da empresa. De fato, quem são os tomadores de decisão que você vai não só desenvolver o projeto, mas apresentar, vender e obter o patrocínio desse projeto. Porque se você fizer uma ação isolada, só com o teu staff, ou então com níveis que não tenham, de fato, poder de decisão da companhia, a iniciativa tende a naufragar. Então, como é uma iniciativa que envolve um grande montante de recursos, que vai envolver também a formatação de equipes multidisciplinares para poder gerar ideias a respeito do processo, do negócio, da novidade que vai ser concebida, você precisa, de fato, ter respaldo executivo para poder fazer todos os alinhamentos necessários e avançar com a iniciativa. Precisa comunicar, definir papéis e responsabilidades, as pessoas precisam estar engajadas no propósito. Mais uma vez, a questão do alinhamento estratégico. Comprar a ideia, a gente começa a dissecar isso através de um plano de ação. E um plano de ação com atividades muito bem definidas, as responsabilidades de cada um no processo, os prazos que precisam ser cumpridos, até porque você tem reunião quase que semanal ou quinzenal de reporte para as pessoas que estão patrocinando o projeto. Se eu patrocino o projeto, eu quero que vá à frente, eu quero que evolua. E você, periodicamente, como gestor do processo, do projeto, você precisa me dizer como é que a coisa está andando. Se está, de fato, evoluindo ou involuindo, qual é o entrave, qual é o percalço que você está tendo. Ou seja, está evoluindo a contento? Será que a gente vai atingir o resultado dentro do cronograma previsto? Tudo isso passa por uma grande abordagem de sourcing. Ou seja, que traçando um paralelo com a visão obsoleta de suprimentos, que eu falei no início, que era só comprar e entregar, vocês veem que tem um escopo muito mais amplo. Você precisa ter um profissional de fato capacitado para poder ter essa visão crítica e ter essa visão de negócios de forma a gerar valor e benefícios perceptíveis dentro da organização. É a área de compras, de fato, reformulando e dando uma outra roupagem à sua imagem, como apoiadora da organização no alcance dos seus objetivos estratégicos. Alguma pergunta, alguma colocação? Quando eu falo da elaboração da estratégia de sourcing, essa é a tal matriz executiva, onde eu vou, uma vez entendendo o meu mix de aquisição e contratação, eu vou posicionar nesses quadrantes. Quando eu falo de aquisição tática, ou seja, é tudo aquilo que dentro do meu mix é de fácil acesso e baixo dispêndio. Ou seja, eu não vou ter um profissional de suprimentos capacitado, um cara com visão de negócios, com experiência de mercado, para fazer compra de caneta, papel higiênico, enfim, produtos que não tenham representatividade dentro da companhia, representatividade financeira. Eu vou colocá-lo para tratar questões mais nobres e que, de fato, possam gerar valor para a companhia. Então, aqui nesse quadrante da aquisição tática, são produtos de fácil acesso, se encontra sem dificuldade no mercado, são chamados itens de prateleira e de baixo dispêndio. Ali no lucro tático, aqui segue a mesma dinâmica conceitual da aquisição tática. Porém, qual é a diferença? São contratos mais robustos,
pelo ponto de vista financeiro. Ou seja, eu estou falando de uma segurança empresarial, estou falando de um contrato de facility management, que é limpeza, conservação, jardinagem, contratos de viagens, todos esses contratos de serviços para suportar operacionalmente a companhia para ela poder andar. Então, são contratos grandes, onde você precisa ter um cuidado e um olhar mais estratégico para identificar ali onde existe oportunidade. Aqui, com um bom estudo, você vai identificar quais são as ineficiências e vai buscar o saving. Ali é a oportunidade de fato, alavancar os resultados de suprimentos pela perspectiva do saving. Você sabe o que significa saving? Estou falando com algum profissional de suprimentos aqui? Eu acho que não, né? Então, para ficar claro, saving é a essência da atuação de um profissional de suprimentos. Ou seja, são os ganhos provenientes de uma negociação. Quando eu vou negociar com um determinado fornecedor, se eu consigo economizar, assim, a grosso modo falando, tá? Uma proposta, reduzir o valor de uma proposta em relação ao que ele havia pedido preliminarmente falando, eu consigo uma economia. E a busca do saving não está só pela negociação direta com o fornecedor. Está dentro do processo, você enxergando a estrutura de custos do fornecedor, a composição do preço de venda dele, para identificar ali se existe alguma anomalia, algo que ele possa ter se equivocado, ou mesmo de uma forma esperta, tentar pegar a inocência do agente de suprimentos e com isso, buscar uma oportunidade maior. Então, o agente de suprimentos ele precisa estar muito atento a como ele vai buscar o saving. Ou seja, não olhando só o preço, olhando todas essas variáveis para que ele possa conseguir maximizar seus ganhos e maximizar com responsabilidade, tendo ganhos perenes, sobretudo. O crítico estratégico já são itens assim, de complexidade no que concerne ao desenvolvimento do fornecedor. Você não acha o produto tão facilmente no mercado. Não que você não consiga desenvolver e qualificar um fornecedor para tal fornecimento. Você consegue sim, não tenho sombra de dúvidas. Só que o processo de homologação desse fornecedor para que ele possa se tornar um fornecedor apto, homologado e habilitado para a sua companhia é um pouco mais complexo. Você vai ter uma interface maior com as outras áreas de negócio da companhia, sobretudo a área de produção, que vai precisar receber uma amostra do produto, homologar esse produto internamente, para aí sim você poder, de fato, qualificar esse fornecedor. Então, aqui, normalmente, por estas nuances, por esta complexidade, eu não diria nem dificuldade, mas complexidade, e por ser um pouco mais trabalhoso, você tende a adotar contratos mais de longo prazo, com parcerias com fornecedores que, de fato, ele entendam você como um grande parceiro e que não vai te deixar na mão. A questão da segurança estratégica, aqui são itens, são insumos essenciais dentro do meu processo produtivo, ou alguma contratação de um profissional que tem uma especialização que o mercado não consegue me prover facilmente, e eu não consigo alternativas facilmente. Ou seja, não só facilmente, né, mas também existe uma tamanha especialização que eu não consigo, assim, por condições próprias, desenvolver uma alternativa que seja viável para substituir um fornecedor. Então, aqui são insumos essenciais ou profissionais extremamente especializados e que você precisa ter contratos que, de fato, garantam a você uma tranquilidade de que uma ruptura abrupta não vai te causar prejuízo dentro da sua operação. Eu costumo dizer que esse quadrante aqui, dentro do mix de contratação, dependendo do valor, ele pode ser de baixo valor, mas de alta criticidade para o teu negócio. Uma peça que custa R$200, ou seja, até R$1.000, seja o que for, mas você só encontra num fornecedor que tem isso na Alemanha. Então, veja a criticidade, né? Valor versus lead time de entrega. A logística falando alto e que o profissional de suprimentos precisa estar antenado a esses fatores. Então, aqui eu minimizo o esforço do profissional de suprimentos. Eu tenho demandas, sim, mas aqui de baixo valor, porém de fácil acesso. Não vou designar profissionais para ficar atuando nesses itens.
Lá na Vale, por exemplo, nós atendíamos daqui a operação no Canadá. Então a gente tinha um corpo de suprimentos que era responsável por prover as necessidades de materiais para o pessoal lá do Canadá. A gente identificou que estava sendo oneroso e estávamos desperdiçando potencialidades e talentos. O que a gente fez? Contratamos uma empresa especializada em sourcing para trabalhar somente nesses itens. Ou seja, no contrato estabelecido, nós desenvolvemos KPIs, níveis de serviço, e também métodos de mensuração de performance, e a gente só exige isso deles. Ou seja, a gente tira os profissionais que são preparados para atuar em funções mais nobres dentro do contexto de suprimentos, e a gente passa para uma empresa de sourcing e cobra a performance desse fornecedor. O explorável pelo cliente, entender muito bem qual é a demanda, o que pode contribuir, e olhar com maior acuracidade todos esses contratos, que ali está a grande alavancagem, a busca do saving, a busca da redução dos preços e dos custos de aquisição. A parceria, ali eu vou buscar a parceria porque, devido à dificuldade de encontrar fornecedores com relativa facilidade e também a homologação dos produtos, e aqui é a situação de maior vulnerabilidade de suprimentos, ou seja, o fornecedor ele pode arbitrar preço se você não sair dessa situação. É o chamado single sourcing. Eu tenho um único fornecedor, eu já tive inclusive uma experiência com isso, um fornecedor que fornecia carbonato de lítio, e só ele, até por um lastro que o próprio governo dava a esse fornecedor, eu não poderia importar esse produto de nenhum outro fornecedor no mercado internacional e também não tinha opção no mercado doméstico. Qual foi a solução encontrada para a gente poder erradicar de vez essa dependência e também não ficar suscetível a arbitrariedades comerciais? Quando eu falo arbitrariedade comercial, porque o fornecedor ele se apega nisso para explorar o cliente. Ou seja, ele sabe que ele é soberano na situação, então de 3 em 3 meses ele batia lá na porta com um pleito de aumentos assim magnânimos, coisa de 30%, 40%. E você vai falar o quê? Eu até perguntava, cara, sobre que alegação você está me apresentando um pleito tão significativo desse? Você não tem alegação. As minhas margens estão reduzidas e eu preciso aumentar. Ou seja, são argumentos assim subjetivos, evasivos, mas você, como tem dependência, você acaba acatando. Então, como é que você quebra essa dependência? Olha para dentro do seu processo, faz uma integração, um alinhamento entre as áreas do negócio, lembra que eu falei no início? Para entender o que de fato o mercado vem praticando, se esse produto já não é um produto que está obsoleto no mercado, se existe alguma outra tecnologia onde eu possa avançar, e com isso eu vou mitigar essa postura, eu diria até antiética, né, e oportunista desse fornecedor, e eu consiga transferir hoje o que é vulnerabilidade, o que é fragilidade para o meu processo, olhando internamente o que eu posso melhorar e ganhar em termos de eficiência, fazer um benchmark no mercado, entender também o que o mercado vem apresentando, como é que o mercado vem fazendo para poder combater e não utilizar e não ficar mais dependente de uma determinada tecnologia ou de um determinado profissional, para que eu possa copiar, reproduzir isso na minha organização e simplesmente erradicar quaisquer dependências que eu possa ter. Então, mais uma vez, isso aqui é uma situação de extrema dependência, isso aqui é uma situação de operacionalização, fácil de se gerenciar, está dentro da rotina, ou seja, não vai gerar valor, você precisa ter um fornecedor, você pode adotar uma solução de procurement, que é trabalhar com tecnologia. Ali é explorável, você tem grandes contratos, vultosos pela perspectiva financeira, você tem que explorar o saving. Ali você tem que ter um cuidado com a homologação de fornecedores, estabelecer contratos de longo prazo, e aqui você precisa mitigar e erradicar a sua dependência de determinados fornecedores. Como é que eu desenvolvo o fornecedor? Né? Eu tenho um documento chamado RFI, Request for Information, que nada mais é que um questionário que eu jogo no mercado para potenciais fornecedores que eu quero chamar para um bid ou um processo de concorrência. Eu quero obter informações desse fornecedor. Qual o posicionamento dele no mercado, qual o faturamento, qual a abrangência de atuação dele, quais os serviços que ele oferece para o mercado. Esse documento de RFI é esse grande questionário que nos proporciona essas informações
que são informações relevantes no processo de qualificação. Fazer análise qualitativa, receber o portfólio do fornecedor, identificar os resultados que ele conseguiu gerar através da sua atuação para outros clientes. Fazer uma análise quantitativa, entra aqui o meu amigo Cláudio Wilson, é especialista. Análise quantitativa, analisar os demonstrativos financeiros, identificar se existe alguma fragilidade, os seus índices índices de liquidez correntes, se a capacidade de pagamento ela é adequada para a envergadura do investimento que ele vai fazer, para poder nos atender, identificar se de fato ele tem a solidez financeira necessária e se vai representar alguma fragilidade ou um potencial de fragilidade ao longo do contrato. Fazer checagem de referência de fornecedores, isso é elementar, né? Ou seja, até mesmo em recursos humanos, quando você vai está propenso a contratar um determinado candidato, você vai fazer uma checagem da trajetória profissional desse candidato. Mas, além da checagem propriamente dita, que normalmente o cara explicita no currículo comercial dele, as melhores referências que ele pode obter. Aí a importância de você estar muito bem conectado com o mercado é para saber o seguinte: o que ele não demonstrou ou não explicitou no currículo comercial dele, mas que você consegue, através do teu relacionamento com o mercado, perceber de nuance ou ponto obscuro que ele não quis revelar no currículo. Então, essa checagem é fundamental. Conduzir a apresentação de fornecedores. Quando eu falo isso, eu acho muito importante, eu adoto isso como prática, você não somente receber o currículo comercial e qualificar o fornecedor. É você, de fato, chamar o fornecedor para que, numa apresentação formal, ele possa conseguir transmitir para você, passar por uma sabatina técnica mesmo, tudo aquilo que ele mencionou no currículo. Porque escrever no currículo ou fazer menção é muito fácil, né? Ou seja, eu vou valorizar ao máximo as minhas competências. Mas nessa sabatina técnica que eu acabei de comentar, nessa apresentação, o fornecedor, de fato, ele vai conseguir transmitir se ele é seguro naquilo que faz, se aqueles resultados que ele explicitou no seu portfólio são realmente reais e tangíveis, ou se ele é um aventureiro de mercado que está simplesmente valorizando no papel, mas na prática ele não tem a capacitação técnica de prover a qualidade de prestação de serviço que ele se propõe. Visitar sites e clientes, visitar o fornecedor e clientes do fornecedor, vai te dar substância para você delinear melhor a tomada de decisão. Obter informações adicionais dos fornecedores, ou seja, fazendo toda essa checagem, mas ainda assim você se aprofundar, dependendo da magnitude do contrato, é importante você explorar ao máximo e se cercar ao máximo de informações relevantes. E prover recomendações dos próprios fornecedores para o teu mercado, ou seja, fazer essa grande troca, esse grande intercâmbio, para que você possa estar mais seguro na sua tomada de decisão. Vou falar um pouco de negociação e seleção de fornecedores. Negociação é algo que faz parte também da essência da atribuição de um profissional de suprimentos. E eu percebo muito, e a gente vê isso também na nossa vida pessoal, né? Toda hora você está negociando com o chefe, com pais, com filhos, enfim. Você está sempre envolvido numa dinâmica de negociação. E o que eu percebo muitas vezes que o fator planejamento para uma negociação ele é muito negligenciado. Ou seja, eu costumo falar para as pessoas que trabalham comigo e que gerenciam categorias e contratos o seguinte: cara, se prepara para uma negociação. Isso aí chega a ser uma obviedade, muito elementar, mas estuda o teu processo com riqueza de detalhe. Entenda aquilo que você vai levar para uma mesa de negociação, verifica quais são os pormenores daquele processo, daquele estudo, daquilo que você vai, de fato, negociar. Sabe por quê? Porque é muito, muito simples. A outra parte, quando vem conversar com você, vem preparada, vem munida de informações importantes para uma tomada de decisão, numa negociação. Ele vem, inclusive, colher informações que você pode deixar por ingenuidade e despreparo no teu planejamento. Então, essa pessoa vem preparada, esse teu interlocutor vem preparado, ele vem para explorar as tuas fragilidades em termos de planejamento. Então, você precisa estar adequadamente preparado, fazer um planejamento prévio, um estudo acurado,
daquilo que você vai levar, daquilo que vai ser objeto da tua negociação, para que você possa responder às demandas com maior facilidade e explorar, sim, as nuances que o fornecedor vai te apresentar. E dentro de um processo de negociação, além do planejamento, que é algo assim que eu considero como elementar, porém é muito negligenciado, você tem que entender quais são os papéis e responsabilidades das reuniões. Ou seja, o que eu vou negociar, com quem eu vou negociar, por que eu estou negociando, quais são as minhas moedas de concessão. Ou seja, eu não vou massacrar o fornecedor, vou tentar estabelecer aquela relação ganha-ganha, mas eu tenho os meus objetivos ocultos que são irreveláveis e eu não posso externar isso numa mesa de negociação. Essa questão, as questões impactantes, você precisa ter o time necessário, o traquejo, a experiência de abordar no momento que for oportuno. O tom, né, a abordagem suave ou assertiva. Se você vai falar com um fornecedor onde ele é importante para você, onde você vai querer celebrar um contrato, um relacionamento de parceria duradouro, ele está te oferecendo uma condição comercial e técnica que é diferenciada, então você sabe que ele é interessante para o teu negócio, você vai adotar uma abordagem mais suave. Ou seja, não é porque você está contratando que você vai massacrar o fornecedor. Agora, se é um fornecedor que vem negociar com você, está fazendo corpo mole, está valorizando demais na negociação, você vê que ele está interessado, mas ao mesmo tempo ele valoriza demais, ou é um fornecedor que já está prestando serviço para você, você vem negociar algo e ele fica adotando uma postura evasiva, nada objetiva, aí sim você vai adotar um linguajar, um tom mais assertivo para exigir uma providência mais imediatista, um posicionamento mais concreto e mais sólido. Ou seja, você também não pode compactuar com resultados, você não pode ser complacente com resultados que não atendam aos teus anseios. Então, a abordagem ela vai ser situacional de acordo com a circunstância. Ou você vai ser mais suave ou vai ser mais assertivo de acordo com o que a circunstância se mostrar para você. A sequência dos fornecedores, eu acho importante fazer de forma individualizada essas reuniões com os fornecedores. Você já tem pré-selecionado quem são os teus potenciais fornecedores. Ou seja, passou por todo um crivo de homologação, de qualificação e desenvolvimento. Então, você, em suprimentos, precisa ter esse cuidado, porque o mercado se fala muito. E isso aqui é importante, se você atender de forma grupal, você pode dar margem de, infelizmente isso ainda acontece, de demarcação de território, combinação de quem vai ganhar o quê. Porque eles vêm para uma dinâmica, a gente vai expor para eles de uma forma introdutória o que nós queremos, e um ou outro, como o mercado se fala, eles podem demarcar terrenos e demarcando o terreno, definindo entre eles quem vai ganhar o processo, isso acaba suprimindo, retirando todas as forças e poder de negociação do comprador. Ou seja, se você conseguir manter a legitimidade, a isenção do processo, não revelando detalhes que são meramente internos, e fazer a sequência de fornecedores de forma individualizada para você, na qualidade de profissional de suprimentos, é muito melhor. Local das reuniões também, é muito melhor fazer dentro da sua casa do que você fazer na casa do fornecedor. Ou seja, você recebe com toda a cordialidade, com toda a educação, você vai abordar de forma objetiva, porque você vai ter uma tratativa comercial e negocial com esse fornecedor, mas sendo dentro do teu ambiente, isso facilita bastante. O tempo e duração, você não vai estender demais a negociação, precisa ser pragmático. Eu sei onde eu quero chegar, qual é a força argumentativa que eu vou adotar e qual o tempo que eu tenho para investir nesse fornecedor. Porque senão, eu falei perder, mas às vezes acontece, né? Você está numa dinâmica com um determinado fornecedor, você está tentando imprimir uma objetividade, um pragmatismo na conversa, na negociação, e a coisa não evolui e acabam vindo argumentações evasivas e você está só perdendo tempo ali, e tempo é dinheiro, tempo é negócio desperdiçado. A posição dos participantes na reunião, eu acho isso aqui muito interessante, ou seja, se eu quero decidir algo, eu preciso saber com quem eu estou negociando, qual é o poder de decisão que essa pessoa que vem conversar comigo tem dentro da companhia, caso eu faça uma proposta agressiva. Porque existe, e muito,
casos de fornecedores que mandam um vendedor ou um gerente comercial que não tem autonomia para tomada de decisão, para ele vir filtrar, primeiramente, quais as suas expectativas, como é que você está conduzindo o processo. Aí ele leva nesse primeiro contato para alguém que de fato decide, para que essas pessoas já comecem a estruturar melhor a abordagem, a melhor tomada de decisão, para num segundo momento, já munidos das informações que a gente transmitiu, ele possa se aproveitar das nossas fragilidades. Então, pelo menos eu, sempre quando vou negociar que é algo importante, eu procuro fazer todo o meu planejamento, entender quais são as responsabilidades, o objeto e o que eu preciso estudar numa negociação, e sempre procuro, ao fazer uma convocação, uma proposição de reunião, pedir que venha, de fato, quem tem poder de tomada de decisão. Porque o que a gente vai levar para a mesa são negócios. É algo que é de interesse mútuo. Então, eu não quero perder tempo e também não quero fazer com que o fornecedor perca tempo. Então, se é interessante o processo para ele, que já venha preparado para a gente fazer uma discussão rica, uma discussão densa, e que, de fato, dali já saia uma decisão. E amenidades, né, lanches, etc. A questão da cordialidade, você saber receber e deixar a pessoa à vontade, e não se sentir pressionada por um ambiente inóspito, um ambiente que não seja favorável. Celebração e gestão de contratos. Aqui eu observo, pela minha experiência em suprimentos, que é algo muito incipiente no mercado, mas é uma matéria que demanda ainda muita preparação, muita qualificação dos profissionais. Por quê? Não adianta todo um trabalho de sourcing, trabalho de análise de mercado, se você, ao contratar, ao celebrar um instrumento jurídico com fornecedor, você não faz o devido acompanhamento e você negligencia cláusulas assim importantíssimas do contrato. Então, o que é fundamental no ato de sacramentar uma relação comercial com o fornecedor através de um contrato? Preferencialmente tem um contrato padrão. Normalmente empresas grandes têm um contrato padrão, onde as cláusulas principais já estão pré-definidas, e sempre vai surgir uma dúvida ou outra, um ponto de conflito ou outro, mas não é sobre o contrato todo. Ou seja, você tem cláusulas específicas que você vai discutir e você minimiza discussões inócuas a respeito de um determinado assunto. Então, preferencialmente já tem um contrato padrão, formaliza esse contrato, redige tudo aquilo que já tinha sido combinado, comercialmente falando, traduz isso no contrato, manda para o fornecedor, e o que ele discordar, aí sim, esses serão os pontos que serão, de fato, discutidos para se chegar num ponto de convergência. Não celebrar contrato para realização de serviços ligados à atividade fim da empresa. Existe hoje, tramitando no Congresso, uma lei que versa sobre terceirização. Isso está muito solto ainda. Hoje você é proibido de contratar uma empresa para realizar serviços inerentes à tua atividade fim. Então, existe uma proposta no Congresso que está revendo isso, para criar uma regulamentação de lei, que de fato venha dar a garantia tanto ao tomador de serviços, aquele que contrata, quanto ao provedor de serviços, aquele que é contratado. Então, a empresa precisa ter esse cuidado. Se eu sou uma empresa que trabalho com a produção de minério de ferro, no caso a Vale, eu não posso terceirizar essa atividade para um provedor de serviços. Salvaguardar as condições essenciais do contrato, questão de escopo, questão de confidencialidade, a questão das condições de rescisão, tudo isso precisa estar muito bem explícito. Você não pode ter dubiedade de interpretação de uma cláusula do contrato. Ele precisa estar muito claro, de parte a parte, não só pela perspectiva jurídica, mas também comercial, não pode ter dúvidas. Ler atentamente as cláusulas e acompanhar o fornecedor no ciclo de vida do contrato. É aqui que consiste a grande negligência e despreparo em termos de gestão de contrato, que eu tenho percebido, e falo isso com bastante propriedade, pela experiência que eu vivencio, não só na Vale, mas também em outras companhias. Ou seja, você contrata, mas você não acompanha. Você não acompanhando, o fornecedor cai na zona de conforto, se acomoda e não vai trazer os benefícios que estavam previstos e muito bem sacramentados no contrato e também no momento que ele se propôs a entregar no processo de sourcing, no processo de concorrência. Avaliar periodicamente o fornecedor, aquela análise qualitativa e quantitativa que eu falei no outro slide, ou seja,
Se tem um contrato de 3, 4, 5 anos, de 6 em 6 meses, ter o cuidado de avaliar se realmente a saúde financeira do fornecedor permanece sólida, se ele vem saudando o compromisso com os seus funcionários, principalmente contrato que envolve cessão de mão de obra, ou como é que está a imagem desse fornecedor no mercado, se ele tem passivo trabalhista, se ele tem alguma ação judicial que venha comprometer a reboque a tua imagem como contratante. Então isso precisa ter muito, muito cuidado. Não exercer, essa aqui é uma outra falha também da parte de amadurecimento no que concerne a gestão, por parte de quem faz o efetivo gerenciamento do contrato. Não exercer ingerência sobre o fornecedor, ou seja, eu querer me envolver na gestão do fornecedor, dar ordem para o fornecedor, a subordinação direta, eu querer escolher o funcionário que o fornecedor vai prestar o serviço. Importante destacar o seguinte: quando eu contrato um fornecedor de prestação de serviço, eu estou contratando o serviço, eu não estou contratando a mão de obra. Personificar a atividade é um erro crasso dos tomadores de serviço, que pode desencadear num passivo trabalhista, num problema judicial. Paralelismo: eu não posso ter funcionários dentro do meu quadro funcional como tomador de serviço, na mesma função que o serviço terceirizado, porque ele pode pedir isonomia, integração ao quadro de funcionários. A pessoalidade, como eu falei, eu não posso personificar a atividade, aquele fulaninho ali que vai fazer sempre essa atividade. Quando eu troco de empresa, é sempre ele. Para a empresa, isso pode ser confortável, mas é um indicador de problema futuro que você tem a minimizar. Como eu disse, a empresa precisa estar madura o suficiente para fazer a gestão do seu contrato, independente de quem vai exercer a função, exercer o serviço. Você tem que cobrar performance, nível de serviço, e não quem vai fazer de fato. Essa questão de subordinação direta já teve problemas de passivo lá na Vale, porque o gestor do contrato ele dava ordem direta para o funcionário da contratada. Ou seja, ele emitia, inclusive, ordens de serviço formal para o funcionário. O funcionário mal intencionado, o que ele fazia? Tirava a cópia daquilo. Uma vez ele foi demitido, ou seja, se desentendeu com esse gestor, levou para a justiça, ganho de causa na certa. Então, ter esses cuidados aí para não desencadear em prejuízo de cunho financeiro. E todo contrato ele precisa oferecer algum tipo de benefício, né? Redução de custo ou o custo que você evita. A redução de custo é aquilo que você olhou para o teu processo, melhorou a formatação, reduziu a ineficiência e reduziu o custo daquela despesa, daquela categoria. Como eu falei de segurança, por exemplo, despesa de táxi. Tem empresa que é muito, muito solta nas suas políticas de táxi, então é você olhar a política, fazer um redesenho da política de forma a que você restrinja um pouco mais o uso, ou seja, o uso seja um pouco mais consciente, mais racional, você tende com isso reduzir custo. O percentual de satisfação, ou seja, se eu contratei um fornecedor, eu quero que ele faça por mim aquilo que ele é especialista, aquilo que ele é melhor do que eu para executar. Eu não quero me preocupar toda hora como tomador de serviço, ficar me preocupando, ficar fazendo o gerenciamento, ficar gerenciando, acompanhando a rotina do fornecedor. Não, eu largo aquela responsabilidade nas mãos dele, porque eu sei que eu tenho um fornecedor qualificado, preparado para executar. Eu vou me dedicar no meu core business, que é a minha competência central. Reduzir o tempo de ciclo, né? A otimização do tempo de ciclo, ou seja, eu melhoro, eu ganho fluidez dentro do meu processo, porque eu sei que eu tenho um fornecedor que é devidamente qualificado e ele vai conseguir me entregar tudo aquilo que está previsto no contrato. Cumprimento dos acordos de nível de serviço. Acordo de nível de serviço é aquilo que eu defino como nível de serviço que é razoável na prestação de serviço. E o fornecedor, ele, uma vez pactuado no contrato, eu espero que ele razoavelmente, pelo menos, atinja os níveis de serviço. Gente, eu costumo concluir as minhas palestras com um mantra que eu tenho da minha vida pessoal, né? Claudio Wilson chegou a acompanhar isso na época da graduação, me ajudou muito na minha formação. E eu acredito muito que disciplina, foco, compromisso com a educação continuada são sustentáculos para o alcance dos nossos sonhos.
quero dizer, eu preciso ser despojado naquilo que eu pretendo alcançar. Então, por isso, eu tenho que ter disciplina. Eu preciso ter foco. E quando eu falo disciplina, é uma disciplina que, de fato, te leve a, gradativamente, você sentir que está avançando, que está melhorando, que está se aprimorando, e com foco naquilo que você pretende alcançar. Isso precisa ter compromisso pessoal, compromisso consigo mesmo. E aquilo que vai te dar alicerce, sustentáculo, é a educação continuada. Gente, educação hoje, formação, conhecimento, te leva a resultados assim inimagináveis. Eu conheci, para vocês terem uma ideia, eu conheço pessoas com formação assim fora do comum, e por quê? E vieram de origem humilde, mas que batalharam na busca dos seus sonhos, se dedicaram com afinco, com bastante disciplina, conseguiram formar uma boa rede de relacionamentos e com isso alavancar as suas perspectivas de carreira e ter ascendência naquilo que você se propõe. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, uma meta traçada na vida, e vocês sabem qual é a diferença entre meta e objetivo, né? Meta é um objetivo é algo mais macro, é onde eu quero chegar numa visão de médio e longo prazo. E a meta é um objetivo quantificado, ou seja, passo a passo. Qual é o planejamento estratégico pessoal que eu desenvolvi para atingir o meu objetivo? E passo a passo eu estabeleço metas que eu preciso alcançar e, sobretudo, transcender para atingir um objetivo maior. E a educação continuada, compromisso com o desenvolvimento de competências técnicas e também comportamentais, que hoje é muito valorizado pelo mercado, assim, é a condição primordial, a condição sine qua non para a sobrevivência de qualquer profissional. Obrigado, aqui eu deixo os meus contatos.